meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Aprovado, o podcast dos aprovados com o método QLR. E hoje, nesse episódio, eu tô com um casal aqui maravilhoso, que eu estava louca para entrevistar eles, que é o quê? O João e a Bruna. Os dois fizeram juntos o método QLR de 90 dias e estão aqui para contar como foi essa batalha durante 90 dias, né? Os dois são de Gravatá, Pernambuco, e foram aprovados agora no 35º exame, né? Com 50 pontos e 55. Então, foi notão e eu quero saber de vocês como foi isso durante o estudo. Então, gente, se apresentem aí rapidinho, só para o pessoal conhecer vocês. Fala. Aí, Bruna, João Vitor, a gente namora desde o ensino médio. Desde o segundo ano do ensino médio. A gente estuda na mesma faculdade, na mesma sala. Caramba, então faz tempo, né? Faz quantos anos? Muitos anos. A gente namora há 6 anos e alguns meses. João Vitor, cadê o anel dessa mulher? Não. Só depois da OAB, depois que se formar. Mas tá perto, tá mais perto que longe. Tá mais perto que longe. Aí a gente decidiu estudar. Depois que passou a OAB 34, a meta da gente do ano era passar na OAB, mas a gente estava tardando, porque a gente também estava na fase de TCC, a gente começou o TCC. Pois é, vocês estavam no 9º período ou vocês já, como é que estavam na época? A gente estava no 9º período, em fevereiro, quando girou a chave, que a gente decidiu começar a estudar. Aí, desde o 8º, a gente pensava, mas não colocava em prática. E aí, quando foi no 9º período, depois da OAB 34, alguns amigos, a gente conhecia você já, assim, né? Todo mundo falava, muita da gente aqui da cidade foi aprovado com o seu método. E aí a gente viu aquelas lives de 3 dias que você ia fazer, 14, 15, 16 de março. Sim. E a gente assistiu e não teve dúvida na hora de comprar. Foi porque no meu estágio... Eu ia até perguntar, como vocês me conheceram, assim? Não foi no lançamento, vocês me conheciam... Tu disse que tinha me conhecido antes? Conheceu assim mesmo... aleatório? Pois, fala do teu estágio. Pronto, no meu estágio tinha uma menina que foi aprovada, aí ela tinha dito, vício de estudante, é muito bom o cronograma, só que cronograma, eu não sei, depois eu vou pesquisar por isso. Aí eu vendo no Instagram, aí eu comecei a seguir antes, só vim me ligar, depois passou a B34. Aí eu disse pra Bruna, a gente tem que estudar, porque eu quero passar, a gente tem que passar na AB antes de terminar a faculdade. Quando passou a B34, a gente ficou muito triste, porque a gente não tinha estudado. E, assim, era o melhor momento, porque todas as nossas aulas estavam em AD e a gente estava fazendo o pré-projeto do TCC. Então, era a época perfeita, mas aí... Assim, aquele perfeito que, em tese, é perfeito, mas a gente sabe que nunca é perfeito, né? Nunca é. A gente sabe disso. Na teoria, a gente achava que era a chance da gente, porque agora a gente estava com aula híbrida e era o TCC mesmo. De botar a norma da ABNT, a pior parte a gente estava fazendo. Foi um caos. Mas e a gente ainda tinha um agravante, que era uma prática penal. Ixi, horrível. Com o pai que fazia aquelas coisas penal da Deixa eu saber aqui de vocês aqui, então, para a gente continuar esse trajeto de vocês. Então, vocês conheceram o método. Enfim, como era o João Vitor e a Bruna na faculdade? Vocês sempre foram estudiosos ou não? Como era que era vocês? Como é que vocês ainda estão na faculdade? Estão, né? Vocês ainda estão, né? Tá no 10. Pois é, como eram vocês dois? Eu quero ou não, acredito que isso influencia bastante, né? No aproveitamento do método, no resultado de vocês. Então, como eram vocês no colégio, na faculdade, já que vocês aí vêm de longas datas? Eu sempre fui muito estudiosa. E aí, eu estava em escola particular e no ensino médio eu fui para a escola pública. Aí, eu não diminuí a frequência dos estudos. Mas aí, mesmo assim, eu sempre fui estudiosa. Aí, fui para a faculdade e na faculdade... a gente estudava muito, mas a gente fazia o que tinha que ser feito, nada mais. Era estudar para passar nas provas. Tipo, sempre com notas boas, eu nunca fui para final, sempre com nota boa, mas só o básico, só aquilo que tinha que ser feito mesmo. Pronto, e comigo basicamente, ela é mais estudiosa, eu sempre desenrolei na faculdade, estudava, não era totalmente desleixado, mas estudava, fazia, cumpria, passava sempre, por média, não ficava mais nada de fazer muita anotação, eu conseguia passar, seguia a faculdade. A gente não é do grupo da Freita, a gente é do grupo do Fundão, mas a gente tinha nota boa. Mas conseguia passar com nota boa, enfim, estudava para passar, né? E aí, gente, vocês começaram o QLR 90 dias do AB35. Como foi para vocês o período de adaptação? Como foram, assim, eu posso dizer, como foram, assim, o primeiro mês de vocês? Assim, a primeira semana... eu sabia que eu ia gostar, porque eu nunca gostei de videoaula. Nunca gostei. Então, eu sabia que estava certo quando
a gente não ia ver muito videoaula. A primeira semana, assim, o primeiro mês foi mais a fase de adaptação. A pior semana, acho que foi a de revisão, porque quando você tá pegando o ritmo do cronograma, vem uma semana de revisão no meio. Aí meio que você se desestrutura completamente, porque o que você já tá pegando, porque só vira rotina depois do tempo. Quando tava virando rotina, vinha semana de revisão. Foi difícil, mas assim, o primeiro mês eu acho que foi o melhor, foi o que a gente tava daquele gás, aquela sede de vontade de passar mesmo. E depois foi ficando mais difícil, porque foram chegando a fase do TCC, foram tendo a semana de revisão. Sempre na semana de revisão era a semana que a gente tinha prova. Eu sempre dizia, meu Deus, e você sempre falava, né, da importância da semana de revisão. E a gente tinha muito medo, porque sempre era uma semana que acontecia alguma coisa na vida da gente, na faculdade. E como sempre você dizia, quando tem coisa da faculdade, não tem jeito, tem que deixar o cronograma de lado e fazer, porque tem que passar, não adianta passar no vez e não passar no método. Então, foi. E como era que estava a rotina de vocês dois com o método QLR? Por exemplo, vocês estudavam, como era, tipo assim, acordava, fazia o quê? Como era? Vocês estudavam quantas horas por dia? Como era a sua rotina? A gente fazia assim, a gente estagia, eu e ela, só que não no mesmo local, é diferente. Aí a gente estagiava de manhã e à tarde e à noite era sempre estudando. Sempre. Sempre a gente estudava, mas sempre acontecia imprevisto também. Mas era basicamente estágio de manhã e quando chegava em casa, descansava 2 horas, levantava, estudava. Estudava. E a faculdade é AD à noite. Tinha uma aula presencial à noite, na quarta-feira, e uma aula presencial à tarde, que era de prática, na terça. Então, esses dias a nossa rotina mudava. A terça era horrível, porque coincidia que era a matéria que a gente mais odiava, que era empresarial. Então, já era aquele dia que a gente já chegava de noite e já com aquele peso de estudar empresarial. Foi, mas como a gente estava estudando junto, sempre foi bom, porque a gente estava sempre desabafando um com o outro, falando. Pois é. Quem é o motivador da dupla? Ele. Ele é o motivador? Com certeza. Ele é mais calmo. Tem um que é mais motivador, o outro é mais negativo, né? Bruna é mais emotiva. Tanto ela se expressa muito, fica com muita raiva, se estressa. Eu sempre sou calma, vamos começar, vamos fazer as questões. Não, eu sou muito expressiva. Qualquer coisa. Tipo assim, a gente no domingo, geralmente. A gente adaptou o método, porque a gente adaptou pelo que dava mais certo. A gente não fazia os simulados no domingo, porque geralmente era o dia que estava família em casa, era barulho, e a gente fazia os simulados juntos. Aí, a gente fazia no sábado, e no domingo a gente organizava a semana. Só que sempre acontecia algum imprevisto. Eu já chorava, já era aquela agonia. Desespero, né? Para falar, todo simulado a gente fez junto. A gente meio que fazia assim, a gente pegava o simulado, fazia uma questão, eu respondia, depois eu respondia, e a gente comentava. Ele não fez um simulado como fosse a OAB em si. A gente fazia como fosse estudando o simulado. Só que era formato simulado. Então vocês demoravam muito, né, para terminar? Não, pior que não. Pior que não. Porque, assim, quando ele pensava de um jeito, eu pensava de outro, cada um botava a resposta que pensava. No final, a gente até tinha uma brincadeira de colocar, por exemplo, ele dizia, essa aqui é letra B, eu tenho certeza. E essa aqui é letra A, eu tenho certeza. Aí eu botava uma observação no gabarito. João tem certeza. Para quando fosse corrigir, a gente ficar rindo da cara do outro quando então errava. Vocês debatiam depois no final, né? Simulado. Legal. Durante também, a gente debatia durante, depois. Mas era muito engraçado esse simulado. Tanto que eu tinha insegurança, porque todo simulado a gente fazia junto. Tipo, respondia a questão e falava, essa questão tá muito difícil. Ou quando tava fazendo, a gente falava, a gente viu, não é isso, né? Tanto que no dia não teve isso. Aí eu meio que ficava com a insegurança. Eu tive mais insegurança disso, e não fazer a prova com ela lá. Mas, se pudesse ter dupla, né? Se pudesse ter dupla. Não, a gente tinha fechado a prova. E a gente ficou na mesma sala no dia da prova. Ai, foi? Vocês tiraram a nota parecida, não foi? Tem alguma coisa. Mas ele ficou bem longe de mim. E eu só olhava pra ele assim, eu ficava, meu Deus, ele tava tão focado. Porque o que é que ele tá pensando? É letra qual? Qual é a letra? Ele fica disperso mais rápido. Eu sempre sou muito mais focada. Mas no dia da prova foi totalmente ao contrário. Eu tava muito dispersa, eu fiquei muito ansiosa e ele tava muito concentrado. Então, tipo assim, quando eu via que eu tava muito dispersa, eu olhava pra ele, eu via ele lá focado, eu dizia, vou focar. Aí, focava. Por um lado, foi muito bom, porque a gente meio que um olhava pro outro e via que o outro tava conseguindo. Então, vamos conseguir. Os dois, vamos lá na luta. E como eram vocês nos simulados? Como foi a pontuação de vocês no rendimento? Eu vi que vocês colocaram aqui dizendo que o rendimento de vocês era bem parecido, né? Por vocês estarem estudando juntos. Mas como era? Se vocês começaram nota baixa, foram evoluindo? Como foi a média de vocês, mais ou menos? Primeiro.
O primeiro simulado, aquele que é antes de começar a estudar, eu tirei 27, 26, eu fiquei muito triste. João tirou 32. Aí ele tava mais animado, né? Eu comecei já super desmotivada já com esse primeiro simulado. Mas aí, é porque você vendo assim, você não é só estudo, não é só saber, existem técnicas e tudo. Então, exatamente. depois que você passa na prova, você percebe, poxa, né? Não é só saber do conteúdo, tem que saber também fazer a prova, técnica, enfim. Então, é muito diferente quando você vê o primeiro simulado que você fez para agora, né? Para mim, o melhor método é resolver questão. Cara, no fim, perto da OAB, eu sentia meio que prazer de ficar respondendo questão e corrigir. Nossa, é muito bom. E é engraçado que, tipo assim, quando você vai pegar aquele livro, tem questão de concurso, tudo. Mas quando você lê, você sabe que é da OAB. Parece que você já é o mesmo jeitinho. O jeito que cai. Perfeito. Você consegue identificar. Aí, os simulados, tipo, fora esse primeiro, eu passei em todos. Todos. Eu sempre tirei mais de 40. Acho que a menor nota desde de 40 era 43, que acho que foi nos que era inédito. Até inédito mesmo, vocês passaram nos inéditos também? Eu passei em todos. Arrasou. Foi. E eu só não bati 40 e foi em um simulado. Mas cada simulado eu gostava muito, porque você percebe a diferença. E para mim era a melhor coisa. Quanto mais eu errava no simulado, eu achava melhor. Porque quando eu corrigia, eu fazia anotação. Eu queria que todos os alunos tivessem esse mesmo pensamento, que ninguém tivesse medo de errar, né? Porque é com medo que a gente aprende mesmo. É com erro que a gente aprende mesmo. Não tem outra explicação. Se a gente acertasse tudo, você não ia prestar atenção, você não ia procurar saber mais sobre aquilo, né? Revisar outra vez, estudar mais sobre aquilo, não ia passar despercebido. E então, assim, eu tinha muito medo, porque todas as minhas amigas que estavam estudando, tinha uma amiga que estudava por videoaula, e eu e o João, a gente não viu um videoaula na preparação. Sequer um. A gente só viu aula de revisão das professoras de trabalho, porque a gente gostava das aulas do método delas, mas só foi a revisão. Foi a única aula que a gente viu. A gente não viu mais nenhuma videoaula, então dá super certo nós de videoaula. Então, pois é o que eu falo, tipo, o método, ele é adaptável à rotina de cada um. Então, por exemplo, o João e a Bruna chegaram à conclusão que eles era mais questão lei seca revisão, era aquele básico, né? O trio que funciona, o QLR, de fato. Mas quem precisa também de um apoio de aula, para quem precisa também de um apoio dos mapas mentais, não sei se vocês utilizaram. A gente usava muito. Pois é. Todos os mapas mentais. Também ajuda muito na fixação e também para criar uma base, relembrar muitos assuntos, né? Então é muito importante isso. E agora, não sei se vocês viram, mas agora, em vez da gente ter aulas ao vivo, a gente está com aulas gravadas. Então, por exemplo, dia 1, tem as duas matérias do dia 1. Aí tem as duas aulas respectivas do dia 1. Assim, já faço. Eu acho que assim é bem melhor do que gravada, porque a gente não assistia aula porque a gente também não tinha tempo. Aí eu dizia, vou assistir essa aula de empresarial, vou dar uma chance no empresarial. Mas aí demorava para ter aula, aí... Tem que empresarial, a gente desistiu logo no primeiro mês. Pois é, qual foi o empresarial? Desistiram? A gente desistiu porque a gente percebia que, tipo, se aquele momento que a gente estava no empresarial, a gente estava para outra matéria, ia ser melhor. Então, a gente estava para outra coisa. A gente revisava uma matéria que teve dificuldade na semana, porque não adiantava gastar energia naquilo que a gente realmente não estava vendo o resultado. E no dia da OAB, tem que mencionar isso. Aí eu falei para a Bruna assim, eu vou chutar empresarial uma alternativa só, porque eu vou ter chance de acertar. Só que quando chega no dia lá, no sério mesmo, vamos ver, você não consegue fazer isso. Você fica com muita medo. Aí eu tentei responder, e Bruno também. Só que eu tentei responder assim de empresarial e não acertei nenhuma de empresarial. Nenhuma sequer. E Bruna foi também, ela tentou no chute, acertou 3 de 5. Eu fiquei muito feliz. Eu também acertei na minha prova de chute também. Eu consegui acertar acho que umas 3 também. Foi a maior felicidade da minha vida. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim para chute. Pode ver que basicamente os meus pontos só foi de questão que eu tentei fazer realmente. Mas eu também, João Vitor, eu também sou desse jeito. Eu sou péssima em chute. Eu não posso contar com a sorte porque ela não existe. Exatamente. Tem que ser pelo esforço mesmo. Tem que ser pelo esforço mesmo. Não é isso? Tem que ser na base do esforço. Exatamente. E aí, gente, eu quero saber de vocês, qual foi a parte mais difícil do método para vocês? Era mais difícil as questões, lei seca, revisão, simulados? O que foi mais difícil? Lei seca e revisão. Era o mais difícil. Porque a gente revisava no domingo e nem sempre dava para revisar tudo. E aí a gente ficava muito triste, porque não dava na rotina, durante a semana, ler aquele caderno legislativo, meu Deus. Eu andava com ele para um lado e para o outro, no estágio, para todo lugar, mas nem sempre a gente conseguia. E
Qual foi outra coisa? A lei seca era muito ruim ter que ler no dia, mas a gente lia, mas É na Era. se obrigação. forçava a ler. É aquela coisa, é fazer o que tem que ser feito, é ter na cabeça que aquilo ali vai fazer como é que é diferença, né, na hora Uhum. da prova, e tem que fazer o que tem que ser feito, nada de preguiça mesmo, que é isso que Pois é. aí E nem só todo dia a faz gente mal. fazia muito bem. Tem dia que, tipo, a meta era 15 questões, a gente respondia 7, 5, porque às vezes não dava. não Como dá. a gente tava com essas aulas híbridas, o dia era muito corrido, passava muito rápido. E a gente estagia de manhã, tipo, de 7 a 1. Então, a gente só tinha tarde e à noite. Então, quando não tinha, já tinha esse déficit. Mas a gente fazia o básico. Tipo, todos os dias, dos 98 dias que a gente estudou, a gente fez alguma coisa. Todos os dias. E deixa eu Mínimo falar, que fosse. então não teve um dia que vocês não fizeram nada, tipo assim, um dia totalmente Teve. off. Teve. O dia do aniversário No dia do dele. aniversário. Foi. Aí Foi. também, né? Aí também, Pois é. né? Vamos combinar, né? Mas Foi o dia foi na Semana Santa, aí foi o aniversário dele, a gente foi para uma festa e tal. Foi o dia. Eu esperei tanto por esse dia, eu dizia, eu vou estudar todos os dias desse dia, porque nesse dia a gente não vai fazer nada, então vamos estudar. Eu creio que foi o único dia desse cronograma todinho que a gente realmente Não esqueceu. tocou no livro. Não tocou no livro, mas o resto foi muito E bom. me falem o que vocês, assim, eu costumo falar, eu costumo ouvir de vocês, na verdade, que muita gente se transforma, se acaba se conhecendo no método, no quesito de saber estudar, de conseguir estudar. Vocês conseguem ver diferença na Bruna e no João Vitor antes do método e a Bruna e o João Vitor depois do método? Eu achava que era impossível, tipo assim, eu via aquelas pessoas estudando para concurso, eu achava que era impossível. Meu Deus, como é que a pessoa faz isso todos os dias? Como é que a pessoa encaixa na rotina? E eu aprendi que é só questão de prioridade. Quando você tem uma prioridade, você vai ter tempo para aquilo. Então, tipo assim, a OAB era a nossa prioridade, então a gente tinha tempo, era sagrado, sabe? Era como se fosse algo que a gente tinha que fazer. Então eu vejo que agora, qualquer vontade que a gente tem, não tem mais esse empecilho de procrastinar, porque a gente faz o que tem que ser feito. Pois é. O curso virou uma chave mentalmente, não foi nem só questão da OAB, mas em si da minha vida, que eu nunca pensei que eu conseguia passar na OAB de primeira, assim, estudando por método. Mas com o passar do tempo, você vai, pega o material, lê o que você precisa saber, depois vai resolver questão, você percebe, você vai se adaptando. E é muito bom para a pessoa em si, que para você consegue se despertar, que vê que você realmente é capaz. Consegue. Que você se duvida muito. Eu nunca achei que eu ia passar. Sinceramente, tipo, mesmo eu motivando o Bruna, mas na minha cabeça eu nunca, assim, mas eu tava lá todo dia, mesmo cansado, eu levantava, não, vou tentar. Resolvia as questões, corrigia com aquela respostinha ali, que é muito importante, corrigia tudo e ficava, e fazia, sempre batia a meta. Uma coisa muito importante pra gente, o mapeamento dos simulados, a gente não fazia escrito, porque a gente achava que perdia tempo. Eu montei no Word, fiz da cor roxinha, bonitinha, e a gente digitava. Legal. E aí imprimia e depois lia, entendeu? A gente deixou mais fácil, assim. Legal, e a gente fez o desafio de ética no final. A gente bateu a meta todos os dias. E a ética foi boa a prova de vocês, foi muito boa a prova de ética de vocês. Foi muito bom. Foi muito boa, então arrasaram. E aí, então, o que eu posso dizer para vocês, assim, pelo que eu percebi pela fala de vocês aqui para nossa conversa, eu acredito que o que determinou muito a aprovação de vocês foi o quê? Acho que o companheirismo de vocês dois, acho que sempre um puxando o outro, um motivando o outro. Quem estava desanimado, o outro puxava. E isso é muito bom você ter um apoio de uma pessoa que está fazendo exatamente aquilo que você está fazendo. Os dois fazendo a mesma coisa diariamente. E agora também na segunda fase, né? Inclusive, para vocês saberem aí, eles estão fazendo segunda fase no método VDE, que é meu curso de segunda fase. E, ó, daqui a pouco é a prova, daqui a pouco vocês vão voltar aqui para a gente fazer. Com certeza. VDE. Queremos voltar. Primeiro casal vai ser aprovado. Né? Não, olha, eu tô prometendo já para vocês. Eu já tô prometendo. E então, assim, esse companheirismo é muito importante. Segundo fator que eu achei importante, assim, pelo que vocês falaram, definir o AB como prioridade, né? Isso é que eu falo. E eu falo muito isso, vocês me escutam falando isso, né? Tem que colocar como prioridade. Porque quando a gente coloca como prioridade, a gente passa a ter tempo quando acha que não tem. Então, a gente diz não para várias coisas, né? Coloca os estudos como prioridade, e é isso que faz a diferença. E colocar o AB como prioridade, querendo ou não, gera o quê? A constância e a determinação dos estudos. Então, foi o que eles falaram, gente. Eles não estudaram por um dia, que foi o dia do aniversário do João Vitor.
Então, assim, poxa, eles foram determinados pra caramba e super constantes nos estudos. Então, assim, vocês podem até dizer, nem sempre é nosso melhor dia, nem sempre a gente tá afim de estudar. Nem sempre a gente tá, no dia de empresarial a gente tá morrendo, né? Mas, assim, é fazer o que tem que ser feito, né? Em busca de um objetivo que é ser aprovado no AB. Então, acredito que esses detalhes, assim, fizeram muita diferença nos estudos, da preparação de vocês em si. Arrasaram. E, assim, na última semana, eu ficava muito preocupada, com medo de um passar e outro não. Porque a gente, tipo assim, era aquilo... Um vai estar em outro momento e o outro vai voltar para isso. A gente tinha muito medo. Tipo assim, quando eu saí da prova, eu achei que eu tinha feito uma péssima prova. Todo mundo acha. No final, não, mas no final eu fiquei muito, muito ansiosa. E assim, quando eu saí, o meu medo era esse, sabe? Era tipo, um passar e outro não. Eu dizia, meu Deus, era melhor que nós dois, se tiver que um não passar, que nós dois, a gente não passe, para passar tudo junto de novo. Porque foi muito importante. Tipo, eu passei uma fase muito difícil com o meu TCC, e aí João tava do meu lado, e se não fosse ele, talvez naquele momento eu tivesse desistido da OAB. E ele tava lá comigo, sabe? Todo dia. Todos os domingos a gente via todo mundo se divertindo, todo mundo da família, nossa família é muito festeira. E aí eu e o João, não, a gente tava lá estudando, sabe? Todo mundo dizia, vocês vão endoidar, mas a gente fazia, se comprometia mesmo. Eu achei que era impossível. Eu adoro, tipo, festa, adoro essas coisas, mas a gente... Adoro a resenha, adoro estar no meio, né? Adoro estar na resenha. Adoro estar no meio da resenha. Vale a pena, cada dia do cronograma da gente, vale a pena, pessoal. Você estiver em dúvida de 90 dias é muito tempo. Cara, vale a pena, velho. Vale a pena você fazer a sensação de não se cobrar de passar de primeira, como foi a gente, mas só de você fazer, se esforçar e passar. É muito bom. E outra coisa que eu acho que é muito bom para quem for estudar é sempre comentar com alguém, não guardar para você. Não guardar, porque a gente tinha uma ou outra, a gente sempre desabafava. Mesmo só para falar, para sair da mente, é muito bom. Aí se você procura alguém, o pai, amigo... tem muita gente que sofre de muita pressão, né? Familiar mesmo, dentro de casa. E acaba fazendo... Eu costumo falar com muita gente que faz a prova sem contar para ninguém, né? E querendo ou não, tem os seus aspectos positivos, que é ok, ninguém lhe cobra, mas ao mesmo tempo você guarda tudo para si, não tem ninguém para você desabafar. E a gente sabe que na época do AB, qualquer coisinha se torna uma coisona, porque a gente já tá com 1000 coisas na cabeça e acaba tudo crescendo, né? Então, assim, ter uma pessoa para desabafar realmente é muito importante. Relaxa, né? Você percebe ali, não, deu tudo certo, tá tudo bem. Eu vou conseguir superar essa, vou conseguir superar mais uma vez, né? E a sensação, contando os pontos, meu Deus, foi a melhor do que... Olha, eu vi aqui que vocês mandaram até depoimento lá no Instagram e aí vocês mandaram a foto, não foi os dois no espelho. Foi. Agora, João Vitor não estava de roxo. Você pensa que eu não... Eu tava de roxo. Mas porque ele não tinha blusa roxa. A gente procurou a mais próxima para estar de roxo. Era um rosa para roxo. Era um fúcsia. Era isso. Pronto, então tá desculpada. Eu escolhi o look dele. Pronto, então tá desculpada que posso me redimir. Deu certo. Então os dois estavam de roxo, uns tons de roxo, né? Vamos falar assim. Foi. E foi. Vocês corrigiram juntos também a prova, óbvio, né? Junto. A gente tinha combinado que não ia corrigir junto, porque a gente ia se ver na hora de comemorar. Mas acabou que no dia tudo mudou, porque a gente achou que não ia passar. A gente saiu, João saiu muito calmo. O João olhou e fez, não deu, a gente vai estudar de novo e tá bom. Eu saí, a gente faz na prova, a faculdade que a gente fez a prova é do lado do shopping. A gente foi pro shopping, eu saí com as duas provas. Eu vou me acalmar se eu ver que a prova da gente tá parecida. E não tava parecida. Ai, meu Deus. Mas na minha cabeça, porque eu tava muito ansiosa. Tipo, eu fiz a prova, mas sabe como depois cai a ficha? Meu Deus, eu não vou passar. Eu fiquei muito desesperada. Aí a gente veio pra casa dele, a gente fez a prova em outra cidade, viajou, veio pra casa. E o gabarito demorou hoje pra sair, né? Então... Foi demais, não. E você dizia, não olhe pelos gabaritos preliminares. E eu ansiosa, querendo olhar, e ele, não vai. Com ansiedade a mim, meu Deus. E quando saiu, acho que a gente contou da pior forma possível. Tipo, a gente decorou, né? Que, tipo, de 1 a 8 era ética, 9 e 10 era filosofia. Aí é o que a gente foi fazendo. De 1 a 8 a gente corrigia e botava quantas acertou. Aí a gente foi fazendo isso e no final foi somar. Aí no final da somatória, quando chegou no momento da prova, a gente tinha o papelzinho, os pontinhos que a gente ia fazer. Um caos para somar. E aí teve uma hora, no momento que o João tava somando assim, que eu olhei, eu somei muito rápido na cabeça, eu vi que já tava próximo de 40.
E João olhava para mim e fazia não com a cabeça, meu Deus do céu. E se um passar e o outro não? Aí no final, eu lembro a gente somando, o João olhou para mim e fez, e aí, deu 40. E ainda faltava ponto para somar. E aí foi aquela comemoração. A gente contou umas 5 vezes sem acreditar. Foi. Meu Deus, foi o melhor momento da minha vida, com certeza. muito bom. E aí foram comemorar depois? Ana, foi o que eu tava dizendo a João. A gente foi a pior noite pra dormir, sabia? Eu não consegui dormir direito. Eu dormi bem o cronograma praticamente inteiro. Mas na noite que eu passei, eu não acreditava. Eu ficava na cama assim. A gente sai. Mas pelo menos é de felicidade, né? Pelo menos é de valeu a pena, valeu a pena. É de alívio, né? De você respirar fundo e ver que aquilo ali tudo valeu a pena. É muito bom. De ver toda aquela papelada que você imprimiu e que, caramba, eu bati a meta todo dia. Todo dia. Cada xizinho, calendário. Não, eu acho assim que todo mundo que passa por isso tem que se orgulhar, porque não é fácil. E eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, não é todo mundo que consegue. Não é para qualquer pessoa o método. Você precisa realmente tomar uma decisão e correr atrás daquilo ali. Então, mas dá certo. Se fizer, dá certo. Parabéns para os dois. Vocês provaram que vocês conseguem o que vocês quiserem, né? O que vocês quiserem, estarem dispostos, determinados, focados, vocês vão conseguir. Então, muito feliz aí pela conversa de vocês. E teve uma frase que foi muito importante no dia da prova, que João, ele dizia isso, e eu lembrava ele falando e o professor Pablo falando no dia da... Rapaz, olha, já teve uns 3 podcasts que eu gravei recentemente, só da sua B35, né, que eu tô gravando muito agora da sua B35. Um bocado de gente tá mencionando essa frase do Pablo. Eu vou agora pedir pra toda a mentoria aparecer agora falando muito bom. Essa frase, você olhava a questão, você dizia, essa é a questão da minha aprovação. Mudou completamente. No final da prova, eu tava muito desgastado mentalmente. E aí, toda vez eu lembrava exatamente do jeito que ele falou na live. Essa é a questão da minha aprovação. E eu lia e fazia. E conseguia. Né? E aí? Nossa, ajuda muito. E aí, como foi estudar A2? Foi difícil? Assim, a gente já foi acostumado, né? Como a gente já faz faculdade junto, a gente sempre dividiu. Por exemplo, a gente tem 6 cadeiras da faculdade. João fazia resumo de 3, eu fazia de 3, depois a gente trocava. A gente passou sempre a faculdade nesse companheirismo. Então, pra gente não foi difícil. Todos os programas de casais se resumiam no OAB. Só que, assim, cada um tem um método de estudar, eu acho. Eu sou mais rápida, sabe? Sou mais acelerada. João é mais no tempo dele, mais calmo. Tinha matéria que eu tinha mais facilidade, João tinha mais dificuldade, tipo tributário. Eu gostava muito. Nossa, eu tive muita dificuldade com tributário, porque na faculdade, ela fazia o resumo de tributário, ela sempre se dava bem. E eu não sabia, eu errava muita questão. Aí eu ficava com muita raiva, eu dizia, eu vou estudar para aprender. Nossa, eu só vinha aprender assim, tipo, bem pertinho no final, de tanto revisar. E, tipo, outra coisa também. Coisa para decorar, né? Porque, eu errava muita questão do livro. Eu não era de, tipo, fazer 10 questões e acertava as 10. Eu errava, tipo, acertava 4, 5. Eu errava muito. Por isso que eu falo que quando eu errava... Errar é importante. Errar é importante. Para mim foi muito importante, porque quando eu errava, eu revisava. Eu acho que sempre ficava motivando, assim, de questão de... quando você erra, você não esquece. É incrível. Quando cai uma questão que você vê que você errou, você nunca mais esquece aquilo. Você nunca esquece. É impressionante. É impressionante. É exatamente por isso mesmo que é importante fazer muita questão, revisar constantemente para não esquecer desses erros, né? E é isso. E aí, gente, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem um conselho, assim, para a galera que, inclusive, agora, nesse exato momento, a galera está o quê? Hoje é quinta-feira, né? A galera está terminando a 4ª semana, a semana de revisão. Então, aproveitem aí para dar um conselho para eles. É assim, para mim, a coisa que eu botava todo dia, porque quando tá na fase do OAB, você dorme pensando nisso, você acorda pensando nisso. Sua vida é em função disso. Né? Não tem como. E aí é uma coisa que eu acordava todo dia. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Hoje não pode não ser o meu melhor dia. Às vezes você não consegue fazer perfeito. É isso que você falava. E para mim eu internalizava isso. Que a rotina não era perfeita, os dias não eram perfeitos. Mas dá certo, sabe? Vale a pena você todo dia fazer. Se você não conseguir fazer tudo, faça o mínimo. Tipo, tire 5 minutos no estágio. Tire indo para a faculdade. Sei lá, qualquer momento é importante. É crucial para aquele dia. Então, assim, na semana que eu passei por uma muito pesada no meu TCC, que eu achei que não ia dar, e assim, eu fazia o que tinha que ser feito da OAB, tipo, mesmo que fosse o mínimo, o básico, 2 horas, 1 hora, meia hora, mas a gente fazia o que tinha que ser feito. Fazia junto. Assim, a gente
João mora do lado de uma igreja que faz muito barulho, mas a gente sempre fazia questão de estudar junto, porque a gente sentia essa força que um passava pro outro. Isso era muito importante. E é isso, faça o que tem que ser feito, mesmo que não seja o melhor, mesmo que não seja 100%, porque a maioria dos dias não é 100%, são as exceções que são 100%. Hoje foi perfeito. Não, e no começo você começa super motivado, com aquela determinação, com aquela força de animado. Só que aí depois vai chegando, vai pesando, né? Vai chegando cansado. Eu lembro da frase que você disse nas primeiras aulas de apresentação, que a motivação ela vai até um certo momento. Depois você não tem mais essa movimentação. É a determinação que te leva para algum lugar. É você saber que você tem que fazer. Sempre tente, tipo, fazer, é feito isso, é bater a meta. Se tá a meta lá, mesmo não questão, mas tipo, de você ver o material, de resolver pelo menos 5 questões. Agora, as 5 questões que você fizer, faça bem feito, corrija. A correção, para mim, é melhor, é o melhor, sempre a correção. Porque fixa na mente de um jeito que não sai, é impressionante, não sai. Nossa, eu queria esse método para tudo. Tipo assim, quando foi para a segunda fase, a gente estranhou muito, porque muda completamente, né? E assim, eu me identifiquei muito com o método de resolver questão, corrigir. Mas vocês estão fazendo as atividades de treino, tá dando certo? Sim, tá tudo bem. As professoras são perfeitas, tá muito bem. É porque é um choque de realidade, sair do QLR pro VDE. Segunda fase, você precisa de aula, querendo ou não, porque você precisa aprender a fazer a peça, você precisa aprender como a UFGV quer que você faça a peça, né? Não é diferente da primeira fase, então você precisa de aula. E é uma aula de bloco dividido, nossa, é perfeito. Eu vejo minhas amigas com aula de 3 horas e 40 minutos, e tipo, meu Deus, não tem como você render 3 horas e 40 minutos por dia. Então, tipo, ajuda muito. Os 2 métodos são perfeitos. Eu queria para você, né? Então, depois eu quero feedback de vocês do VDE, que estou ansiosa. Vai dar certo. Turma, né? Estou ansiosa para ver. Olha, e vocês estão sabendo, né? Que vocês vão passar, isso eu já estou contando, já são aprovados. E aí, vocês vão ganhar a carteirinha roxa na casa de vocês. Eu vi no Instagram, Minha motivação é aquela carteirinha aí. Eu amo roxo, quero... Olha aí, para vocês guardarem a carteirinha. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer conhecer vocês dois. Vocês dois determinados companheiros. João Vitor, coloca um anel no dedo dessa mulher. Viu? Coloque logo, que é muito bom. E, olha aí, tava prometendo. Vamos colocar aqui um prazo, João Vitor. Diga aí um prazo. Olha, a gente é assustadíssimo com essas histórias, viu? Ele tá arrependido de ter topado isso, ele tá arrependido. Vamos deixar passar a OAB, vamos lá. Deixa passar a OAB, a gente se formar. Quero ver foto de vocês dois recebendo a carteirinha, viu? Quero foto de vocês recebendo a carteirinha, bem bonita. Eu quero ver a foto dos dois. E é isso, gente. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi ótimo conhecer vocês, conhecer um pouquinho da história. Obrigada a vocês. Vocês são incríveis, vocês merecem toda essa aprovação. Vocês merecem, vocês fizeram por merecer. Não é sorte, é esforço mesmo, é estudo. Quem pensa que é fácil, não é fácil. O método não faz nenhum milagre. Então, para quem está procurando um milagre, amado, não é aqui. Né? Você tem que fazer. Mas faz quase um milagre, viu? Faz quase um milagre. Para quem tem esforço. Tem que fazer a sua parte, pô. Tem que fazer a sua parte. Fazendo a sua parte é como se fosse um milagre no final, porque você vê o de antes, o primeiro simulado, e vê o último. E na prova você não acha que não vai passar, mas você não mas na todo prova, mundo você resolve. Então, mas você resolve, você está tão acostumado a resolver questão, a tipo, excluir a que você vê que está errada claramente. Que no dia, depois que você corrige, você diz, meu Deus, estava muito fácil. Cara, o método é muito bom, muito, sem dúvida. E vale salientar que a nota da prova foi a melhor nota de todos os simulados da gente. Foi. Olha aí, então, você pode se dar mal nos simulados, mas no dia da prova é o que vale. Exatamente. É o que vale. Já, inclusive, até entrevistei pessoas que conseguiram a aprovação na prova mesmo, que nos simulados não passavam e na prova conseguiram. Então, é bem legal. Mas, assim, gente, é o que vale é o dia do jogo, é o dia da prova. Exatamente. Então, não desistam até lá, né? Porque o que vale é lá. E façam os simulados inéditos. Você vai ficar desesperado, porque eles são péssimos, mas é o que ajuda. Mas dá resiliência. Ensina você. Ensina muito você. A correção é muito boa. É o principal. A correção sempre. Então, João Vitor e Bruna, muitíssimo obrigada de novo. E nos vemos, se Deus quiser, na entrevista, né, do VDE, que a gente já vai marcar. Vamos torcer. Falta pouco agora. Pessoalmente, futuramente. Olha, a gente vai em Fortaleza para conhecer.
Pois venha, só na hora que a gente recebe, que a gente vai jantar, vocês conhecem aqui o Ah, que escritório. massa. Ó, será que o nome de vocês está na bichinha do VDE? Depois procura, eu queria saber. Eu queria uma foto para Eu procurei tanto naquelas fotos. Eu vou procurar. Então, gente, muito obrigada. Desejo muita sorte para vocês na segunda fase. Tenham calma. Semana que vem é revisão, então revisem tudo, revisem juntos, passo a passo de cada peça, direito material, revisar as aulas, direitinho os materiais complementares e o VAD-MECOM tá ali para ajudar vocês. Tá. Então, Tá tudo aqui atrás, que a gente vai terminar aqui e já vai estudar. A gente já só tirou a bagunça para gravar. Arrumou tudo, fingiu que nada estava acontecendo, né? Enfim. Pois então é isso, gente. Um beijão e até a próxima. Tchau. Um beijo, tchau.